Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí para mais um vídeo. O meu amigo Tony continua ali com o lenço, eu achei legal ele de lenço, vou deixar ele agora com o lenço ali, mostrar que ele é um urso desbravador. E o tema de hoje é um tema muito importante porque tem a ver com uma decisão que cada um de nós precisa um dia tomar. Os nossos viajantes no tempo saíram lá, vocês lembram, da morte de Jesus, né? Porque eles tinham vida com crucifixão, isso impactou muito eles, né? E logo depois da morte de Jesus, eles foram levados para uma cena no passado da morte de Jesus, né? Que é o batismo de Jesus. E aquilo ficou bastante, eles ficaram muito impressionados, né? Sobre essa cerimônia que é o batismo, né? Tava ali Jesus, João Batista, que era o primo dele. Jesus foi lá e pediu para ser batizado. E engraçado que a pregação de João Batista era assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Cristo atendeu esse convite de ser batizado, mas ele não precisava de arrependimento. Engraçado isso, né? Porque por que Cristo se batizou? Né? Porque ali a mensagem de João Batista era: se arrependam e demonstrem o seu arrependimento se batizando. Jesus Cristo não tinha nada pelo que se arrepender, mas ele se batizou para nos deixar um exemplo. Para nos deixar um exemplo. Mas olha só, o que é o batismo? O que significa ser batizado? Eu não sei se você, desbravador, já é batizado na igreja adventista, ou já é batizado na igreja católica, ou é batizado em alguma outra igreja que tem essa prática do batismo. Mas, na verdade, o batismo não é algo próprio da igreja adventista. Não foi a igreja adventista que criou o batismo. É na Bíblia, está na Bíblia. João Batista, né? João que batizava. Então, essa prática começou na Bíblia e ela tem um significado muito importante que tem muito a ver com a minha resposta àquilo que eu aprendi na lição do vídeo anterior, da lição número 10, sobre a morte de Jesus Cristo. Na verdade, a morte de Jesus Cristo e o amor que ele demonstrou por mim naquele lugar, naquele episódio, me leva a tomar uma decisão se eu me batizo ou não me batizo. Mas por que isso? Vamos lá. Isso que a gente quer aprender. Por que eu tenho que me batizar? E o que significa eu me batizar? Isso é muito importante. Sabe, o desbravador, sabe por quê? Talvez algum dos seus amiguinhos, ou alguns deles já sejam batizados e tem te convidado a que você venha fazer parte dos bravadores que são batizados, que recebam o PIN, né, que vai no seu uniforme como batizado. Mas você precisa tomar essa decisão sabendo o que significa ser batizado. Porque quando as pessoas tomam a decisão de ser batizado só por empolgação ou só por uma questão de amizade, o que nós temos visto é que isso não é suficiente para manter o desbravador sempre perto de Jesus Cristo. Porque quando a amizade acaba, a amizade com Jesus também acaba. E não pode ser assim. A amizade de Jesus Cristo é uma coisa que tem que ser a mais forte que você tem na vida, que você não abre mão de jeito nenhum. Nós vamos lá ao batismo. Jesus deixou uma regra sobre o batismo, está lá na Bíblia, né? Mateus 16, 15 e 16. Vamos lá ver o que a Bíblia fala sobre o batismo. Disse-lhes eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão respondeu, disse: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. O que isso tem a ver com o batismo? Na verdade, Pedro ali estava reconhecendo que Jesus Cristo era o Messias enviado de Deus como substituto do ser humano. E hoje, quando eu decido me batizar, esse ato de ir em público, né, me batizar, eu estou da mesma forma que João reconheceu que Jesus Cristo era o Messias, Filho de Deus, eu também estou reconhecendo hoje. Então nós dizemos que o batismo é uma declaração pública de amor a Jesus Cristo, um reconhecimento que você aceita Ele como seu Salvador pessoal, assim como Pedro naquele momento falou: Jesus, tu és o Cristo, tu és o Messias. Então, quando a gente decide se batizar, na verdade a gente está dizendo para todo mundo: eu acredito que Jesus Cristo é Filho de Deus, que veio aqui, morreu para me salvar. E o preço que Ele pagou na cruz do Calvário é
suficiente para que um dia possa ser salvo. Esse é o significado do batismo. E agora tem uma questão, porque muitas igrejas batizam. Só que o que vale é o batismo da Bíblia. Porque senão você está fazendo aquilo que a Bíblia não diz. E a Bíblia é a palavra de Deus e é a verdade. Então ali em Atos 22:16, nós vemos um episódio de uma pessoa que pediu para se batizar. Estava Filipe, né, e o Antíope. Filipe deu um estudo bíblico para ele, ele conheceu Jesus, se apaixonou por Jesus, eu quero me batizar. Viram um rio, eles desceram, foram no rio e ele se batizou. A palavra batismo, né, do original grego, significa imersão. Imersão, né, entrar completamente perto da água. E nós sabemos que algumas igrejas não têm essa prática, apenas molham a cabeça. Então, na verdade, pela Bíblia, a palavra batismo significa você precisa ser mergulhado na água. E por que isso? Porque o batismo significa, além de eu dizer que aceito Jesus como meu Salvador, significa que eu quero morrer para o pecado e quero ressuscitar. Quando eu desço, eu morro para o pecado. E quando eu levanto das águas, molhado das águas, eu estou começando uma nova vida ao lado de Jesus. Então, o batismo também significa morte. Morte do meu eu para o pecado. Eu não quero mais pecar, apesar de ainda continuar sendo pecador. E talvez uma pergunta, o que acontece depois do batismo, né? Será que eu me transformo? Eu começo a ouvir vozes, ou ver espíritos? Deus vai falar comigo ou não? Mas na verdade, no batismo não vai mudar nada para ti. Você vai continuar sendo essa pessoa feia ou bonita que você é. Você vai continuar tendo problemas. E o pior de tudo, quando a gente se batiza, a gente continua sendo pecador. A gente não se transforma em santo. Ainda não, porque essa transformação de perfeito, de uma pessoa pecadora para perfeito, vai ser no céu, quando Jesus Cristo voltar. Mas quando eu me batizo, o que muda? Muda uma coisa. Você agora mudou de lado na guerra. Quando você batiza, você está dizendo assim, agora eu quero ir do lado de Jesus, e vai iniciar uma batalha, porque você vai continuar sendo pecador, mas você vai começar a lutar para vencer o pecado. E como é que é essa luta? Não é assim ficar, não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar, não. É orando, é se ajoelhando e dizer, Deus, me ajuda e me afaste das tentações, me ajuda a ser uma boa pessoa. E esse relacionamento com Deus que vai te fazendo, vai te construindo uma pessoa melhor, e você vai vencendo os pecados, porque essa é a promessa de Deus. Resistir ao diabo e ele vai fugir de vocês. Então o batismo tem vários significados. Primeiro, Jesus Cristo é o teu salvador pessoal. E você aceita isso dizendo, eu quero me batizar porque Jesus é meu salvador. E eu quero dizer isso para todo mundo. Segundo, o batismo significa a tua morte para o pecado e o início de uma nova vida. E terceiro, você está dizendo, eu declaro guerra ao pecado. Eu vou lutar agora ao lado de Jesus Cristo para ser uma pessoa boa. E isso que é o batismo. Então, meu querido bravador, em algum momento da tua vida, você pode ser, talvez, convidado por algum amigo, pelo teu conselheiro, por mim, pela Dona Maria, pela Sueli, eu não sei. Mas eu gostaria que você pensasse que quem deve te motivar a tomar uma decisão de declarar para todo mundo que agora eu sou um desbravador batizado, é o amor que Cristo demonstrou por ti na cruz. Lá naquele Calvário, quando ele foi humilhado, cuspido e teve uma coroa de espinho, ele estava pensando em você. Talvez dissesse assim, esse é o preço que eu estou pagando, mas é para que o Samuel esteja no céu. Esse é o preço que eu estou pagando, mas é para o Alan estar no céu. Para a Ninha estar no céu. Então, desbravador, olhe para a cruz do Calvário. E olhando lá para a cruz, imagine Jesus te chamando para estar ao lado dele. E a maneira de responder a esse chamado nada mais é do que aceitá-lo como seu Salvador e dizer, eu quero me batizar. Mas essa decisão não pode ser por
pura e unicamente emoção, sem você realmente saber o que significa aceitar Jesus como seu Salvador. Porque isso implica em querer ter uma vida ao lado dele, viver como ele viveu, seguir os seus mandamentos, porque ele mesmo fala: se vocês me amarem, vocês vão seguir os meus mandamentos, vão ser parecidos comigo. E sim, você vai ter que abrir mão de algumas coisas para poder, no futuro e até aqui, ser muito mais feliz do que você é hoje. Por isso eu não poderia deixar de encerrar esse estudo sobre batismo sem te convidar, desbravador, que ainda não se batizou, a pensar seriamente em um dia se batizar, em um dia aceitar Jesus como seu Salvador, em iniciar essa luta contra o pecado e dizer: eu não quero pecar, eu quero ficar ao lado de Jesus Cristo, eu quero ir para o céu com meus amigos, com a minha unidade, com o meu conselheiro. Então, desbravador, ainda é sexta-feira, amanhã é sábado, pense, ore a Deus e que Deus possa te ajudar a tomar a decisão mais importante da tua vida, que é aceitar Jesus e começar uma nova vida com Ele. Deus te abençoe.